gente fala um pouco mais sobre o adeus ao Papa Francisco, o legado dele, os rumos da Igreja Católica, agora que estamos na expectativa pelo conclave nos próximos dias. Sobre tudo isso, eu converso agora com Sebastião Hugo Brandão Lima, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião do Instituto Federal de Alagoas. Muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. Boa tarde. Momento tão histórico, mundialmente falando, e no Brasil não seria diferente, né? Nós ainda temos uma população majoritariamente católica, que se denomina católica. É certo que os últimos dados, por exemplo, do censo do IBGE, fala de um declínio muito acentuado do catolicismo, né? Comparado em épocas anteriores, como no período da colonização, no Brasil colônia, ainda no Império, ou nos primeiros anos de República, mas ainda se trata da denominação cristã majoritária em termos de números de fiéis aqui no Brasil. E a população católica, né, propriamente dita, do Brasil é a maior do mundo. Então, assim, se o conclave, ou mesmo o funeral que ocorreu hoje, é importante mundialmente, né, trouxe diversos líderes do mundo todo para o Vaticano, para o Brasil, em especial, tem uma força ainda maior, mais simbólica, por conta do catolicismo aqui na nossa querida terra, né? Desde o período de colonização, quando os portugueses aqui vieram ao Brasil e trouxeram a fé católica, sobretudo com os jesuítas, né? Então, assim, fico lisonjeado em estar falando aqui com vocês hoje nesse dia histórico. A gente que agradece a sua participação, não à toa a gente tem, né, a participação, inclusive, brasileira no conclave. Eu queria, antes de tratar dessas questões aqui locais, eu queria te ouvir, Sebastião, sobre o legado do Papa Francisco, e aí eu queria te fazer uma pergunta que talvez nos ajude a entender um pouco desse legado, que é o seguinte: qual igreja você diria que ele assumiu quando foi eleito o Papa Francisco, e qual igreja ele deixou? O que mudou de lá para cá, até em termos desses desafios que você bem mencionou aqui no Brasil, com relação ao tamanho da população, mas enfim, globalmente falando, que igreja Francisco assumiu e que igreja ele deixa agora? O Papa Francisco é reconhecidamente conhecido por conta do slogan, diria, Papa do Povo, né? É um Papa dos pobres. Se nós tivemos recentemente João Paulo II, mais ligado à ortodoxia da igreja, ou mesmo Bento XVI, faleceu há pouco tempo, né? Nós, inclusive, historicamente tivemos momentos únicos, né? Momento único, com dois papas ainda vivos, né? E mais ligado à ortodoxia, à doutrina católica, mais à identidade da fé, o Francisco rompe um pouco com isso, aproximando a igreja de pontos periféricos da fé, né? Teologias periféricas, sobretudo quando a gente fala, por exemplo, do sul global. E aí vale salientar que nós tivemos o primeiro Papa latino-americano. Isso, por si só, é um grande feito. O Francisco argentino, né, Papa Francisco argentino, ele simboliza essa abertura da Igreja Católica a um papado latino-americano. E um Papa que veio, no meu entender, eu sei que a palavra revolução é um tanto forte para falarmos em termos acadêmicos, científicos, mas falando aqui para que se entenda com mais facilidade, é possível dizermos que o Francisco representou uma revolução dentro da Igreja. Uma revolução do ponto de vista progressista, né, de aspectos progressistas da igreja. Isso se deu, inclusive, dentro do seio da igreja, quando ele troca parte da cúria, inclusive parte dos cardeais que vão estar participando da escolha do novo Papa, né, cardeais, arcebispos, então foram muitos nomes trocados por Francisco, colocando outros nomes, outras representatividades da igreja, que tivessem uma visão mais progressista, do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista de algumas questões mais dogmáticas e fechadas para a igreja. Setores da população esperavam muito do Papa Francisco e acham que não entregou-se tanto como, por exemplo, a possibilidade das mulheres poderem exercer o sacerdócio. Eu acho que era muito para o Francisco. Então, repito, no meu entender, e eu não estou falando aqui como católico, como uma pessoa religiosa ou de fé,
Estou falando como cientista da religião, que estuda as religiões há pelo menos aí 10 anos. Meu mestrado e meu doutorado foi em ciências da religião. Então, assim, como cientista da religião, eu diria que o Papa revolucionou a igreja no sentido de trazer a igreja num olhar mais para os pobres. Como ele enfrentou a questão da homossexualidade, por exemplo. É perguntado ao Francisco em entrevista o que é que ele achava sobre a homossexualidade, né? Eu acho que a pergunta foi até um pouco capciosa para que ele falasse em termos doutrinários. E ele, muito humildemente, responde que se Deus não condena, se Deus é Pai e quer próximo, uma transcendência, digamos assim, um ser de amor, ele quer a comunidade LGBTQIA+, e eu não vou prosseguir porque pode ser que eu erre na sigla, mas peço perdão aos ouvintes, abraçados pela igreja. Sim. Quando há pouco tempo nós tínhamos uma igreja que excluía da liturgia da igreja, por exemplo, de fazer leituras, de algumas liturgias ritualísticas. Esse ponto que eu queria pegar para uma outra pergunta, agora jogando um pouco para frente, para o que esperar do conclave e da igreja que vem daqui para frente. Você está mencionando alguns pontos que o senhor até mencionou, né? Em alguns aspectos dá para tratar como pontos revolucionários que Francisco trouxe. Por outro lado, claro, isso não agrada a todos, isso desagrada a determinadas alas da igreja. Acho até que me parece normal que, né, são posições que acabam causando, agradam a uns e desagradam outros. Agora, minha pergunta é o seguinte, o senhor entende, a gente não sabe quem vai ser eleito nesse conclave, não tem muito como imaginar quem vai ser o próximo líder da Igreja Católica, mas essas mudanças promovidas, quando tem uma mudança de Papa, essas mudanças promovidas no nível em que elas foram feitas pelo Papa Francisco, o senhor entende que elas correm um risco de serem alteradas? A Igreja Católica pode, nos próximos anos, decidir recuar um pouco dessas medidas que foram feitas, ou não existe muito esse costume, essa tradição de um Papa desfazer o que o outro fez? O que a gente pode imaginar sobre a manutenção, a força desse legado, independentemente de quem assuma daqui para frente? É possível enfatizar o seguinte, que a Igreja sempre pensa em um processo de continuação. Dá um exemplo. Quando nós tivemos o falecimento do João Paulo II, o Ratzinger, né, o Bento XVI, é eleito com a proposta de ser um Papa de transição, inclusive pela questão da idade, etc., para não haver um rompimento brusco com o legado do João Paulo II, né, que abriu a igreja. Assim, o João Paulo II foi o Papa que, até então, que mais tinha feito viagens, né, visitas, a igreja indo ao encontro dos seus fiéis. Então, o João Paulo tinha esse legado e o Ratzinger foi escolhido como um Papa de continuação. Muito provavelmente, nós não teremos, e aí não espere, uma ruptura abrupta com o que o Francisco estabeleceu de diretrizes para a igreja. Uma igreja mais voltada, repito, para o pobre. Uma igreja que abraça a diversidade. E aí, só para salientar 2 pontos na minha fala anterior que eu não consegui concluir, que é o seguinte, a importância do Francisco em questões ambientais. E, sobretudo, ele implementou, na Cúria Romana, né, a questão do combate aos abusos sexuais dentro da igreja. Isso é o Francisco revolucionando a igreja e batendo de frente com algo que até então era muito colocado para debaixo do tapete, que era a questão da pedofilia, etc. Ele colocou punição e prevenção para esses crimes, que era, assim, digamos que um calo, né, uma pedra no sapato da Igreja Católica, que por vezes silenciava ou evitava discutir o tema. Francisco enfrentou. Então, retomando a sua pergunta, o Francisco direcionou a igreja, Francisco colocou a igreja numa perspectiva de abraçar a diversidade, estar atento às mudanças sociais, ao novo milênio, mas é possível também refletirmos que existe uma ala da igreja conservadora, e essa ala da igreja permanece lá. É público e notório que parte da ala conservadora enfrentava o Francisco. Francisco teve diversas dificuldades para fazer as mudanças que ele fez. Por isso que eu sou até crítico de quem esperava tanto de Francisco. Nós estamos falando de uma instituição milenar.
O catolicismo era a maior igreja cristã do mundo. Durante toda a Idade Média, ali, por exemplo, o catolicismo era o cristianismo. Não se muda uma instituição de uma hora para outra, e uma única pessoa. Então, Francisco fez demais. É possível que as alas conservadoras tenham um avanço agora? É possível. Tanto é que aí eu estou tendo uma preocupação de também não ser leviano com as informações. Então a gente tem que se preocupar com as fontes das informações, mas foi noticiado agora, recentemente, em sites assim, que a gente pode, o UOL, o G1, que o Francisco estava tão preocupado com isso, que ele estava inclusive preocupado da interferência externa, como por exemplo do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, no conclave, ou seja, na escolha do novo Papa, e das alas conservadoras. Lembremos que o Francisco expulsou um arcebispo recentemente, e esse arcebispo voltou agora para o Vaticano na perspectiva de participar, inclusive, do conclave. Giovanni Angelo Bessio, né? O nome dele. Muito obrigado pela informação. Francisco se preocupou tanto com isso que ele deixou uma carta reafirmando o seu posicionamento de afastamento, ou, digamos, de expulsão do arcebispo em questão. Então, veja, havia uma preocupação do próprio Francisco. Imagino que essa era a sua maior preocupação, a igreja retroceder. Há uma tendência que a igreja escolha de centro à direita. Há uma tendência. E que setores conservadores... pelo que está colocando politicamente, eu acredito que nós não teremos um Papa que seja eleito com a proposta de revitalizar a igreja na perspectiva do Francisco de forma tão intensa. É muito provável que seja um Papa agora que seja de centro-direita, que seja um pouco mais conservador. À medida que eu também não acredito que nós teremos um Papa que venha para romper com o que o Francisco construiu. Então, um Papa de ruptura é muito difícil. Mas, retomo, embora nós estejamos falando de conclave, de ritos, de religiosidade, por exemplo, acredita-se que os arcebispos, né, que vão escolher o novo Papa, são inspirados pelo Espírito Santo. Em tese, é o próprio Deus, ou o Espírito Santo de Deus, que indica, né, que escolhe o novo Papa. Mas, do ponto de vista histórico, sociológico, antropológico, a gente sabe que é política. Trata-se de uma escolha política. Vaticano é um Estado, como Estado é uma nação, né, digamos assim, tem uma construção política, e em política tudo está na possibilidade, conectado, no horizonte de acontecer. Agora, me diz uma coisa, professor, como o senhor mesmo mencionou, o próprio Papa Francisco fez algumas modificações na composição dos cardeais, ou seja, ele fez algumas mudanças de rumo ali, algumas definições que alteram a composição do conclave, né? Quem pode votar, como é que fica a composição desse colegiado. Isso, de alguma forma, o senhor entende como isso pode vir a influenciar no resultado? Ou não necessariamente? Como é que o senhor entende, como é que o senhor explicaria para os nossos ouvintes as mudanças que foram feitas nessa composição de cardeais e como que ela pode ou não alterar os rumos aí desse próximo conclave? Nós entendemos que sim. São cardeais com menos de 80 anos, são cerca de 136, eu acho que são 136 cardeais quase. Então, assim, é um universo de muitos cardeais. Logicamente, não foi mudada a cúria toda, não foi mudado todo, embora o Francisco tenha feito reformas importantes, no meu ponto de vista, revolucionárias na Igreja Católica, uma instituição, repito, milenar, instituição não muda de uma hora para outra, não é um grupo social, um agrupamento. É possível esperarmos a manutenção do que o Francisco construiu, porque o Francisco não construiu só enquanto discurso. O Francisco mudou ou movimentou as bases da Igreja, por exemplo, afastando o arcebispo que a gente mencionou agora recentemente, que estava envolvido com casos de corrupção. O Francisco foi duro com casos de pedofilia dentro do seio da Igreja Católica. O Francisco não passou pano, usando um termo mais popular, para líderes da Igreja Católica, né, arcebispos, bispos ou padres que estavam envolvidos em práticas criminosas, como uma pedofilia. Muito pelo contrário, ele enfrentou. E não somente essas questões, como as questões de cunho mais progressista, Francisco apontou, né, indicou muitos arcebispos novos, arcebispos ligados a uma perspectiva teológica progressista,
que na nossa esperança, e aí eu falo muito tranquilamente, porque quero a igreja, e me perdoe que essa não foi a pergunta sobre o que eu quero que a igreja seja, mas assim, espero uma igreja mais progressista, aberta à diversidade, pronta para os desafios do século XXI. Então eu ou nós, né, nesse segmento, esperamos que as mudanças que o Francisco fez no colegiado de votantes, que vão agora estar escolhendo um novo Papa, sejam suficientes para manter a igreja nessa trajetória de amor, de enxergar os pobres como parte central da teologia, né? Como parte central da vivência de Jesus, da vivência em Cristo, essa igreja muito mais próxima aos pobres, muito mais próxima aos excluídos, às periferias, e também muito mais ligada a questões latino-americanas, questões ligadas ao continente africano, uma igreja descentralizada. Não é à toa que em 2000 anos, digamos assim, de história da Igreja Católica, 2000 alguma coisa, nós só tínhamos até então papas europeus, em sua maioria italianos. Então, assim, Francisco vem para mudar isso. É uma igreja que já está mudando, e o Francisco foi essa escolha de mudança, e essas mudanças trazidas por Francisco foi dentro do seio da igreja, no interior dela, trocando arcebispos que possivelmente agora possam, e a gente só vai saber depois da fumaça branca, né? Eles escolhem a fumaça preta. Não tem papa ainda definido, fumaça branca, temos papa, que seja um papa com as características similares às características do Papa Francisco. Essa é a nossa experiência, a esperança dos que gostam de Francisco, assim como eu, ainda que não seja religioso, nato, né? Vejo no Francisco uma grande liderança, é uma perda imensurável para o mundo, para o Brasil, para a América Latina, para o continente africano, enfim, para todas as periferias, todos aqueles que sofrem com opressão, o Papa ter falecido, né? Mas assim, foi um Papa que revolucionou. Não sei se eu consegui explicar, mas é todo um debate. Não, ficou super bem esclarecido, e eu queria uma última pergunta antes da gente encerrar. Infelizmente a gente está com o tempo apertado aqui, professor, mas o senhor falou sobre essa descentralização da Igreja Católica, o senhor falou sobre o fato de ter sido o primeiro Papa latino-americano, tem um crescimento importante da Igreja na África e na Ásia. São pontos que são interessantes, mas eu queria fechar o nosso foco agora aqui para o Brasil. O que o senhor diria sobre os rumos da Igreja por aqui, os desafios? A gente ainda tem a Igreja Católica como uma religião predominante, mas a gente vê crescer, por exemplo, a Igreja Evangélica com uma força bastante significativa por aqui. Quais são os desafios dessa igreja descentralizada quando a gente pensa nos rumos aqui para o nosso país? É possível estabelecer, a partir dos dados coletados, das pesquisas mais atuais, que vai continuar mais ou menos o que nós já tivemos de resultado dos censos anteriores, né? Já que você falou do setor evangélico, né? Seja pentecostal, os neopentecostais. Os neopentecostais, indubitavelmente, as pesquisas indicam isso, é o campo religioso, né, que mais cresce no Brasil. Cresce, assim, vertiginosamente. E muito dos adeptos ou fiéis do neopentecostalismo são adeptos ou fiéis que pertenciam ao catolicismo, ainda que fossem aqueles ditos católicos não praticantes. Então, o primeiro corte é esse. Nós continuaremos tendo essa mudança de prisma religioso, porque é natural que uma religião hegemônica, como foi o catolicismo, ao decorrer do tempo, perca seus fiéis, perca parte dos seus fiéis. Isso é um percurso histórico natural, como aconteceu com várias outras instituições. Então, o primeiro ponto é esse, assim, a igreja tende a perder. Logo, a igreja busca enfrentar esses desafios. Por exemplo, estancar a perda de fiéis, é um propósito da igreja. Muitas teorias trabalham, né, pesquisam, investigam o que aconteceu. E a gente podia citar alguns fatores, como, por exemplo, a periferia do Brasil, as favelas, foram alcançadas muito mais rapidamente pelos setores evangélicos, que demandam uma casazinha ali, abre, faz uma igreja, tipo Assembleia de Deus, dando um exemplo aqui extremamente respeitoso, e está presente na periferia brasileira. A Igreja Católica tardou para isso. Uma outra questão é o neopentecostalismo. Isso. Outra questão, além dessa questão social, que eu poderia avançar mais falando, mas para tocar em outras também, por conta do tempo, uma outra questão tão importante quanto
é a questão do neopentecostalismo, propriamente, do uso dos carismas, da questão mais de um Deus voltado para o milagre, voltado para... É porque, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu tenho 16 livros escritos, um dos livros eu trabalho a ressignificação de Deus. A gente trabalha cientificamente que Deus foi colocado agora a serviço dos fiéis. Lógico, é um conceito um pouco mais complicado, é um livro todo, mas só para colocar que é o seguinte, muitos dos que vão buscar a religião hoje, ou a religiosidade, eles vão esperando um milagre, que Deus trabalhe em função da felicidade dele. A teologia da prosperidade, por exemplo, está aí, e é muito desse setor neopentecostal. Venha que você vai ser feliz, você vai ser próspero, dá R$100, você vai receber 1.000, Deus vai te honrar. Então é um Deus a serviço do fiel. Isso aqui eu não estou falando em tom de crítica, eu estou falando como constatação científica. Estou nem criticando a teologia da libertação. Então, o que promove essa visão de que, olha, venha que você vai ter a felicidade. Quando, por exemplo, é possível interpretar o cristianismo, não necessariamente como ter felicidade. Ou porque nós estamos, segundo a teologia cristã, à prova. Aqui é dor, é enfrentamento. Enfim, então essa parte, para fechar aqui a linha de raciocínio, é também uma parte importante. O que é que o catolicismo faz para enfrentar? Padre Marcelo Rossi, por exemplo, para citar esse exemplo, não é algo que aparece do nada. Ou outros padres mais midiáticos. Eles estão em função desse propósito da igreja também atingir as mídias sociais, as redes sociais, a TV, e aí erguei as mãos e dai glória, e uma missa mais de cura, uma missa mais carismática. Então é a Igreja Católica também tentando avançar nesse sentido. Aí voltando para a tua pergunta inicial, porque foram duas ou três perguntas em uma, então é possível afirmar o seguinte, que tem todas essas questões para o declínio do catolicismo e do neopentecostalismo, e o aumento do neopentecostalismo, e, dito isto, há também uma disputa por fiéis no mercado religioso, e a Igreja Católica está atenta a isso. Aí, dentro dessa atenção da Igreja Católica, nós temos correntes que se dividem. E aí, a conjuntura diz que a Igreja Católica, para falar especificamente do catolicismo, ela vai estar entre a teologia da libertação, por exemplo, uma turma mais do lado do Francisco, da Igreja para os Pobres, progressista, e a renovação carismática católica, por exemplo, que aí tem Canção Nova, Padre Marcelo Rossi, entre outros, que é uma igreja mais tendenciosa ao lado conservador. Então, essas duas, eu diria assim, para tentar ilustrar, vai mostrar a dinâmica do catolicismo a nível de Brasil, e o próximo Papa que vai ser escolhido, muito provavelmente, de forma acentuada, vai interferir nessa disputa, né, desses elos ideológicos dentro do catolicismo. É isso. São muitos os desafios, mas também é muito importante o legado que a gente já trouxe por aqui e como esses desafios vão ser trabalhados a partir do legado que foi deixado. Tem bastante coisa para a gente seguir acompanhando, até porque, como a gente mencionou, o conclave ainda nem começou, ainda vai começar, vai ter muito assunto para ser repercutido por aqui. Eu convido até o professor Sebastião Hugo Brandão Lima, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Religião do Instituto Federal de Alagoas, para voltar aqui eventualmente na nossa programação e seguir com essa conversa. Por enquanto, muito obrigado. Boa tarde para o senhor, até uma próxima. Boa tarde. Prazer imenso estar com vocês, a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, né, seja na rádio, seja aqui pelo YouTube. Fica aqui minha satisfação nesse sábado estar com vocês. Um forte abraço e sigamos o legado importantíssimo de Francisco de nos voltarmos para uma vida mais humilde, uma perspectiva mais contemplativa da vida. E, novamente, fico honrado com o convite e espero outros convites para estar aqui também discutindo com vocês. Foi um imenso prazer. A gente que agradece. Até uma próxima, professor. Até uma próxima. Agora são 4h02. Vamos para o Repórter CBN.